em Apocalipse capítulo 19, versículos 9 e 10. O terceiro elemento de um culto a Deus, que é o quê? Quem deve ser adorado? Num culto a Deus, numa adoração a Deus, de novo, todo culto é de adoração. Se ele é culto, ele é de adoração. Se ele não for de adoração, então ele é uma reunião. Todo culto, a única pessoa digna de adoração é Deus. Ah, mas é o pastor, ah, mas é o bispo, ah, mas é o presbítero, ah, mas é o diácono, ah, mas é o reverendo, ah, mas é... Não interessa. Num culto, como eu disse, é só mais uma pessoa. Porque o único objeto de adoração é Deus. Veja aqui no versículo 10, no versículo 8 de Apocalipse 19, diz assim: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Veja, estava vestido de linho puro, linho fino, era santo. Mas continuava sendo um homem, continuava sendo igreja, não era Deus. Então a gente vê que, né, de maneira bem alegórica, talvez até mesmo esdrúxulo, se num culto de louvor a Deus, num culto de adoração a Deus, num culto a Deus, o apóstolo Paulo entrar pelas portas, ele continua sendo um homem, pecador como todos os outros. Ele não pode ser objeto de adoração. Então aqui a gente viu, e foi onde a gente terminou semana passada, sobre qual a maneira bíblica de prestar um culto a Deus. O que nós falamos num culto, o que nós cantamos num culto e a quem nós adoramos num culto. Tudo bem até aí? Ficou alguma dúvida? É só para a gente contextualizar, para a gente continuar o nosso estudo. Bom, agora que nós já sabemos qual a maneira bíblica ou qual é a receita bíblica de um culto a Deus, a pergunta que fica é, tá, Diego, eu já sei então que Apocalipse capítulo 4, Apocalipse capítulo 5, Apocalipse capítulo 19, a Bíblia me diz como deve ser um culto, né? O que se deve fazer num culto, a quem eu devo cantar, a quem eu devo falar, a quem eu devo adorar. Mas quantas vezes eu devo cultuar? Isso eu fico confuso, porque no Brasil, por exemplo, a igreja que eu congregava no Brasil, tem culto todo dia. Tem culto segunda, que é o culto de oração. Aí tem culto na terça, que é o culto de doutrina. Na quarta tem o culto... Esqueci agora. Tem um culto. Na quinta tem um outro culto. Culto da vitória. Veja bem, culto da vitória é meio estranho, porque a gente falou que todo culto é de adoração, né? Então, o culto da vitória é um pouco teologia da prosperidade. Mas ninguém é perfeito, vamos deixar isso de fora. Na sexta-feira tem o culto de oração também das irmãs. No sábado tem o culto jovem e domingo tem o culto evangelístico, o culto normal. Será que não é demais? 7 cultos na semana? Imagina, por exemplo, 7 vezes na semana eu ir para a igreja e tal. Parece meio demais. E aí a gente veio para a Alemanha e quando a gente chegou aqui na Alemanha, essa igreja, por exemplo, só tinha um culto, que era só domingo. Então muitas pessoas ficam confusas. Qual é o número certo, o número mágico de cultos que nós devemos ter? Isso é muito simples. Lucas capítulo 7, versículo 44, nos responde isso daí. Lucas capítulo 7, versículo 44. Lucas capítulo 7, versículos 44, do versículo 44 ao versículo 47, diz assim: e voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa, e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas, e nos enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Uma pausa. O que essa mulher estava fazendo aqui para Deus, para Jesus? Adorando, não era? Por isso, versículo 47, por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. O que isso nos diz? Isso nos dá quantas vezes nós devemos adorar a Deus. A mesma proporção dos nossos pecados. Essa é a resposta.
Ah, Diego, mas se eu for adorar a Deus na mesma proporção que eu peco, então eu tenho que mudar para a igreja e ficar na igreja. Mas a adoração não é só na igreja. A igreja é o local que nós nos reunimos para adorar. Mas a adoração, ela não é exclusiva da igreja. Eu posso adorar a Deus na minha casa. Eu posso adorar a Deus no meu trabalho. Eu posso adorar a Deus no carro. Eu posso adorar a Deus em qualquer lugar. Agora, na igreja é onde os santos, né? E aí santos não de santidade, mas os santos no sentido espiritual, é onde os santos se reúnem para adorar a Deus. Mas a adoração a Deus, ela não é exclusiva da igreja. Nós podemos adorar em qualquer lugar. Se a gente quiser adorar a Deus num parque, adora num parque. É só um lugar. Agora, é claro que nós precisamos ter a consciência, precisamos, né, de maneira bem consciente, entendermos que nem todo lugar é lugar de adoração. Ah, vou adorar a Deus na praia. Bom, o que tem na praia? Não sei, né? No Rio de Janeiro a praia tem mulher de biquíni fio dental, tem a rodinha de gente fumando maconha, tem a rodinha de gente escutando samba, tem a rodinha de gente escutando funk. Será que a praia é um local de adoração? Será que a praia é um local propício para adoração? Ou será que o ambiente da praia vai me distrair da minha adoração? Isso é uma coisa que precisa ser levada em consideração. Diga, minha irmã. A adoração se pode ser dita também que nós adoramos a Deus com os nossos atos, com a nossa maneira de viver, também adoramos a Deus. Sim. No caso, se nós vamos à praia, o cristão não está proibido de ir a uma praia. Não. Ele pode também adorar a Deus na maneira do seu comportamento na praia. Por exemplo, uma mulher, ela não vai se vestir como todas as outras mulheres para poder ir à praia. Ela vai se vestir adequadamente, não mostrando nada e etc. E o homem, ele também não vai se vestir mostrando nada, como os outros homens, mas também não vai olhar e, né, como Sim. a maioria dos homens Cobiçar, faz. exatamente. Ele vai se comportar, ela vai se comportar de uma maneira que possa adorar a Deus. Separado, diferente. Exatamente. Até mesmo porque numa praia, por exemplo, muito mais, vamos dizer assim, muito mais, não importante, mas muito mais latente, muito mais visível, tá o testemunho. O testemunho é mais visível e latente do que a própria adoração. Isso, ele está mostrando, está demonstrando. Não só na praia, mas em diversos lugares onde você está com o mundo. Você é testemunho de Cristo. Testemunha de Cristo. As pessoas olham para você e falam, ali está um cristão. Isso. Nós temos diversos exemplos de pessoas ao redor do mundo, principalmente pastores, lideranças, que dão mau testemunho de cristão, porque as pessoas olham e falam assim, poxa, mas isso é ser cristão? Não, então eu não quero ser cristão, porque se eu me tornar cristão, eu vou ser isso. Eu não quero ser isso, eu quero ser aquilo outro. Então, mais do que nesse ambiente de praia, que a gente está falando aqui, mais do que a adoração, o testemunho é mais importante. Quando nós estamos fora da igreja. Claro que dentro da igreja... Ah, então quer dizer que dentro da igreja não precisa de testemunho. Não, claro que dentro da igreja você precisa dar testemunho. Mas lá fora, ainda mais você precisa dar testemunho. Isso não significa que você precisa viver de duas maneiras, né? O crente é agente secreto. Lá fora ele é uma coisa, aqui dentro ele é outra. Não, mas de maneira coesa, de maneira uniforme, ele precisa dar testemunho de quem ele é, do que Deus fez na vida dele. Mais alguém, alguma dúvida, alguma pergunta? Podemos avançar? Bom, então, agora que a gente sabe o que a Bíblia nos mostra sobre adoração, o que a Bíblia nos fala sobre adoração, o que a Bíblia apresenta como elementos de uma adoração, agora que nós já sabemos quantas vezes eu preciso adorar a Deus, tanto quanto os meus pecados, Lucas capítulo 7, versículos 44 a 47, vamos ver na Bíblia como que eu adoro a Deus. Porque lembra que a gente falou que adorar em espírito e em verdade significa, dentre outras coisas, não somente isso, mas uma das aplicações dessa afirmação feita por Jesus Cristo é adorar na intenção e na forma, ou seja, a intenção tem que ser verdadeira, mas a forma também tem que ser verdadeira. Se a intenção for verdadeira, mas a forma for errada, toda adoração rui, toda adoração deixa de ser adoração. Se a forma for verdadeira, mas a intenção for errada, da mesma maneira, não existe mais adoração. Então, para ter adoração, a intenção e a forma tem que ser verdadeira.
A intenção a gente já discutiu. Qual é a razão da minha adoração? Ou seja, por que eu adoro a Deus? Por que você acordou de manhã e falou assim, não, quer saber? Hoje é dia 24 de agosto, vou tomar um banho, vou colocar uma roupa, ou vou só colocar uma roupa, como você preferir, e vou para a igreja adorar a Deus. Por que você fez isso? Ah, Diego, eu fiz isso porque hoje é aniversário da CIB. Bom, talvez isso seja um indício que você veio adorar a Deus pelo motivo errado. Ah, Diego, eu vim hoje para a igreja porque eu já não vim semana passada, na outra eu estava viajando. Se eu faltar hoje, amanhã o pastor vai me ligar. Então, para o pastor não me ligar, eu vou hoje. Bom, talvez seja um motivo errado de adoração. Nós viemos para esse lugar, nós nos reunimos para cultuar a Deus. E culto é adoração. Etimologicamente é a mesma palavra. Então, quando a gente se reúne para adorar, como que eu adoro biblicamente? Como que é a forma correta de adoração? Nós já falamos 3 elementos básicos. O que nós devemos fazer é falar, o que nós devemos cantar e a quem nós devemos adorar. Mas como propriamente dito? Bom, a Bíblia nos mostra mais uma vez. De novo, a Bíblia é o nosso manual de regra, fé e prática. Ela não contém todas as respostas para nossas perguntas, mas ela contém todas as coisas que nós precisamos saber para alcançar a vida eterna. E se Deus é um Deus que procura adoradores, ela vai conter a forma como nós devemos adorar, assim como ela contém a razão pela qual nós devemos adorar. Formas que nós devemos adorar. Bom, Jesus ele diz que o verdadeiro adorador ele adora em espírito e verdade. E aí esse espírito fala do homem interior, ou seja, o meu interior tem que adorar a Deus. E em verdade fala do homem exterior. Como a gente falou, intenção e forma. Quando a gente vai, por exemplo, para 1 Coríntios, capítulo 14, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, e a gente também depois vai ler em Efésios, capítulo 5, versículos 18 e 20. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, o apóstolo Paulo diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Veja bem, Paulo está falando de um culto. Paulo está falando de uma reunião dos irmãos da igreja. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, cântico, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Então já veja aqui, num culto onde só há língua, mas não tem interpretação, está fora do padrão bíblico. Se tem língua, tem que ter interpretação. Um culto que não tem salmo, que não tem cântico, está fora do padrão. Um culto tem que ter um. Ah, Diego, mas eu não sei cantar. Canta alguma coisa. Deus não está preocupado com a afinação. Deus não está preocupado se você está no tom correto. Ele está preocupado se você está fazendo de coração. É o máximo que você pode fazer? Então, Deus aceita o louvor. Um culto tem que ter doutrina, tem que ter ensinamento. O que é doutrina? Ensinamento. O que você aprendeu hoje? O que você ouviu hoje? Um culto não pode ser só uma mensagem que satisfaz o meu ego, que satisfaz a minha alma, que fala o que eu quero ouvir. Um culto tem que ter doutrina. Tem revelação, tem língua, tem interpretação. Ponto. Faça-se tudo para a edificação. Todo culto é uma oportunidade de edificar alguma coisa. Edificar a vida espiritual, edificar a vida da igreja, edificar a todos. Efésios capítulo 5, versículos 18 a 20. O apóstolo Paulo também nos dá a fórmula de um culto. Efésios capítulo 5, do verso 18 ao verso 20. Diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Espírito com E maiúsculo, ou seja, Espírito Santo. Não é Espírito do homem. Então não é para você vir para a igreja, né, como diz no mundo, grandão, cheio, não, porque eu sou o cara, porque eu sou a mulher, porque eu vou... Não, olha só. Enche do Espírito de Deus, do Espírito Santo de Deus. Falando entre vós com salmos, cântico. Com salmos e hinos e cânticos espirituais. Aqui Paulo ele destrincha cânticos. Você tem salmos. O que são os salmos? São os salmos, o livro de salmos, né, que o povo utilizava como base para canto. Cântico é hinos, e aí já são hinos compostos, vamos dizer assim, pessoas, né, compositores que compõem hinos, e cânticos espirituais,
que na história da igreja a gente vê que são cânticos cantados com línguas espirituais. É você cantar em língua estranha. Veja bem, cantar em língua estranha é você enrolar a língua e cantar alguma coisa que ninguém nunca ouviu, tá? Isso aí é enrolação, isso é enganação. Você está querendo enganar a igreja dizendo que você é espiritual. São cânticos espirituais. Cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então veja que Paulo diz, olha, cantando e salmodiando, ou seja, recitando salmos ao Senhor. O cântico no culto, o cântico numa adoração não é ao homem, é a Deus. Então, todo hino, toda música cantada num culto, e aí de novo, num culto que eu digo congregacional, a gente já falou, numa oportunidade, quero cantar um hino que falou muito ao meu coração, que me trouxe um consolo, é uma oportunidade. Mas quando a igreja inteira se reúne para cantar adorando a Deus, pergunta para o cântico quem é o sujeito. Ou seja, quem é a pessoa que está sendo ali, no português, a gramática, você tem o sujeito da oração, não é? Você tem uma frase, quem é o sujeito da oração? Quem é a pessoa que está falando ali? Quem é a pessoa objeto? A pessoa com quem aquela frase está falando? E na música? Quem é a pessoa dessa música? Quem é a pessoa que está ali, para quem está sendo cantado? Porque Paulo diz que tem que ser cantando e salmodiando ao Senhor, no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então Paulo ele nos dá uma ideia, uma forma, uma liturgia, né? uma tabela de elementos que deve existir num culto cristão. Quando a gente vai para a 2 Crônicas, capítulo 20, nós também vemos o que é uma adoração. Elementos de uma adoração. Ou diferenças entre o que muitas das vezes nós achamos que é adoração. E por que isso? Porque hoje, e aí hoje, não hoje, né, 24 de agosto de 2025, mas a igreja moderna, vamos dizer assim, ela tem a ideia errada e, de certa forma, antibíblica. Por que antibíblica? Porque ela vai contra o que a Bíblia diz. Ou seja, a gente já falou sobre isso quando a gente falou sobre anticristo, né? Anticristo não é só a pessoa do anticristo, o sistema de governo do anticristo. Mas, semanticamente, anticristo é tudo que é contra Cristo. Ou tudo aquilo que diverge de Cristo. Seja por 90 graus, 180 graus ou por 1 grau. Se não é Cristo, então é anticristo. Quando a gente fala sobre culto, a igreja hoje ela tem criado formas de culto, ela tem um conceito errado de culto que muitas das vezes a gente pode dizer que é antibíblico, ou seja, diverge do que a Bíblia diz. O que eu quero dizer com isso? Igrejas, por exemplo, que entendem que o culto, dentro do culto, existe um momento de adoração. E esse momento de adoração, na maioria das vezes, se não todas, ele é traduzido por louvor. Então, muitas igrejas entendem que, bom, nós temos aqui um culto, que acontece de 11h30 a 1h30, e dentro desse culto nós temos um momento de adoração. E esse momento de adoração é onde nós cantamos. E aí nós temos, essencialmente, ou basicamente, 2 erros nessa ideia, nesse conceito, nessa prática. Primeiro, achar que a adoração é um momento do culto, quando a Bíblia nos mostra que a adoração é o culto. Não existe nenhuma parte do culto que não seja adoração. Porque culto, semanticamente, significa adoração. Esse é o primeiro erro. Segundo erro, achar que a única forma de adorar é através do cântico. Através do louvor, através do cântico, perdão. A gente vai falar sobre cântico e louvor. É através do cântico, é através da música. E não. A Bíblia nos dá pelo menos 3 formas de adoração. Louvor é adoração, cântico é adoração e serviço é adoração. Ué, Diego, mas cântico, louvor é cântico. Não, louvor é louvor, cântico é cântico. É que ao longo da história da igreja, nós fomos levados a pensar que louvor é cântico, mas não. Você pode louvar cantando, mas você pode louvar sem cantar também. Então veja, como que ao longo da história da igreja, Satanás ele conseguiu, já que ele viu que ele não ia conseguir impedir as pessoas de cultuar,
Então ele influenciou as pessoas para que elas cultuassem de maneira antibíblica. E quando você cultua de maneira antibíblica, Deus não recebe o seu culto ou a sua adoração. Olha que interessante. Ao invés dele impedir as pessoas de cultuar, ele mostrou para as pessoas uma forma errada de cultuar. Então agora as pessoas cultuam achando que estão cultuando a Deus, mas Deus não está recebendo a adoração, que é da forma errada. Você encomendou um bolo. Você procurou uma pessoa que faz um bolo de aniversário. Aí você chega para essa pessoa e fala assim, olha, eu quero um bolo de morango. Aí a pessoa vem, passa um tempo, fala, ó, teu bolo está pronto. Você vai buscar o bolo. A pessoa te dá um bolo de chocolate. Você fala assim, não, mas eu pedi um bolo de morango. Você me deu um bolo de chocolate. Eu não quero um bolo de chocolate. Eu quero um bolo de morango. Eu pedi de morango. Eu não gosto de chocolate, não posso comer chocolate, enfim. Você vai ficar com um bolo de chocolate? Bom, muitas vezes você fica porque já pagou, você não quer criar um problema, mas normal é você falar assim, não quero chocolate. Eu quero um bolo de morango. Adoração é a mesma coisa. Deus, ele colocou na Bíblia a forma correta de adoração. Se eu adoro a Deus de uma forma que não é a forma correta, Deus não aceita a minha adoração. Olha que perigo. Igrejas que adoram a Deus, mas Deus não recebe essa adoração. Diga, minha irmã. Muitas das vezes as pessoas nem percebem. Eu vivenciei momentos que foram eventos dentro da igreja e eu estava ali observando, sentada, e eu estava sempre vendo que as pessoas estavam sempre preocupadas com os instrumentos, com a arrumação, mas em adoração. Principalmente por quê? Porque a música, ela mexe com as pessoas, ela mexe com o emocional. Veja bem, Satanás Eu não não é tinha burro. terminado. Ah, não, perdão. Termina então, desculpa. Não, desculpa. É porque eu percebo que é um alerta pra gente cristão também, porque muitas das vezes está todo mundo preocupado com tudo material que você tem dentro da igreja, mas a sua verdadeira adoração, que é a oração e a entregue, independente do que você estiver fazendo aí na frente, porque era pra fazer, por exemplo, um teatro. Eu falei, não é apenas porque senão o tempo ia ficar vago. Eu falei, não, eu aprendi desde pequena aqui. Até um teatro é uma forma de você adorar a Deus. E se não for de todo o seu coração, se você não for ali fazer aquela adoração de entregar de todo o seu coração, Deus ele não vai receber. As pessoas estão fazendo, sacrifícios vão aos meus olhos, né? O louvor tinha que ser perfeito. Agora se pergunta se as pessoas estavam realmente ali conectadas com os céus. Dava pra ver, era a gente que cantava. Sim. A gente vai falar um pouco, talvez a gente fale um pouco sobre o teatro como forma de adoração, tá? Mas antes da gente avançar, por que a música traz essa ideia de adoração? Porque ela mexe com a emoção. E aí isso leva você a crer que você está adorando. Porque a música ela tem essa capacidade de mexer com as pessoas, né? Ela mexe com as emoções, ela emociona. E aí o efeito que a música pode causar leva as pessoas a acharem que elas estão adorando. Mas, de novo, a música é apenas uma das formas de adoração. Vamos ver em 2 Crônicas quais são as formas de adoração? Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20, e nós vamos ler do versículo 18 ao versículo 22. 2 Crônicas, capítulo 20, do verso 18 ao verso 22. A gente vai ver que na adoração de Josafá a adoração tinha louvor e tinha cântico, coisas separadas. 2 Crônicas capítulo 20, do 18 ao 22 diz assim: Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, a gente já viu que a adoração no Antigo Testamento é se prostrar, lembra? E todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor, ou seja, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 18, nos traz um início de uma adoração. Versículo 19. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem ao Senhor. Veja, você já ouviu falar na igreja que chama músico de levita? Né? Ah, porque os levitas vão tocar. Mas quem disse que os levitas eram somente músicos? Porque olha só, os levitas se levantaram para louvar ao Senhor, certo? Deus de Israel, com voz muito alta.
E pela manhã cedo, versículo 20, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Veja, os levitas tinham se levantado para louvar a Deus. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor. Ué, mas se ele chamou os levitas para louvar, por que depois ele chamou os cantores? Se os levitas são cantores. Isso nos mostra que Josafá adorou a Deus com o povo, primeiro em forma de louvor. Depois ele chamou os cantores em forma de cântico. Então, cântico e louvor são coisas diferentes. Essencialmente, a adoração ela é sempre um louvor. Porque um louvor é você falar a Deus, é você exaltar a Deus, é você glorificar a Deus. Isso é louvor, né? Você dar louvores a Deus, é você falar: Senhor, Tu és grande, Senhor, tudo é pelas Suas mãos. Deus, todas as coisas pertencem a Ti. Senhor, Tu és o único digno, Tu és santo, Tu és justo, Tu és bom. Isso é um louvor. Agora, eu também posso adorar a Deus na forma de cântico. Mas nem todo cântico é adoração. E nem toda adoração é cântico. São coisas diferentes. São formas de adorar a Deus. Eu adoro a Deus através do louvor. E eu adoro a Deus através do cântico. Josafá chamou o povo para adorar a Deus. Primeiro, ele chamou os levitas para louvar a Deus. Depois, ele chamou os cantores para cantar a Deus. Adorar a Deus em forma de cântico. Então veja que são coisas diferentes. Quando a gente fala sobre cântico, né? Quando a gente fala de louvor e adoração, é você falar, é você prostrar, é você reverenciar. E aí no versículo 18 e versículo 19 nos dá uma ideia do que é o louvor. No versículo 18 nos mostra que eles estavam lançados perante o Senhor, eles estavam prostrados a Deus. Ou seja, quando você louva a Deus, você se humilha. Não é sobre você, é sobre Deus. Então quando eu louvo a Deus, não é: Deus, eu te louvo porque o Senhor me deu um carro novo. Não. Aí eu te agradeço porque você me deu um carro novo. É diferente. Eu te louvo, Deus, porque o Senhor enviou o seu filho para morrer por mim. Eu te louvo, Deus, porque se não fosse pelo Senhor, eu não tinha acordado hoje. Eu te louvo, Deus, porque o Senhor criou todas as coisas, porque todas as coisas subsistem pelas tuas mãos. Porque o Senhor é o dono de todas as coisas, o Senhor é o único digno, não existe outro além de ti. Aí eu estou louvando. E aí depois, no verso 20, né, Josafá, ele chama os cantores para cantar a Deus. E aí esse canto a gente já falou, né? No versículo 21, o versículo 21 diz: e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor. Aí veja, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a gente tem até uma ideia do que cantar quando quiser adorar a Deus, tá? E aí, sobre o cântico, a gente já falou sobre tipos de cântico. Você tem, biblicamente falando, você tem os salmos. O povo de Israel, eles utilizavam os salmos como cânticos de adoração a Deus, né? Cantado. Você pode recitar o salmo, você pode cantar o salmo, né? Cânticos, hinos, ou seja, música... não é composta. Música que alguém compôs. Como é que é composta? Fala. Composições, né? Ou seja, pessoas que compõem músicas de adoração a Deus, músicas de louvor a Deus, e cânticos espirituais. De novo, cânticos espirituais não é você enrolar a língua e falar qualquer coisa. São cânticos espirituais, línguas espirituais, tá? Que não é língua estranha cantada, são coisas diferentes. Mas não vamos entrar agora nessa... senão a gente não sai daqui hoje. Enfim, adoração e louvor. Diego, entendi. Então, quando a gente falar de adorar a Deus, a gente não está falando somente de cantar. Quando a gente fala de adorar a Deus, a gente está falando de adorar a Deus com louvor e com cântico. Então, todas as vezes que eu for adorar a Deus, eu vou ou louvar a Deus ou cantar a Deus. Tem mais. Alguém sabe me dizer uma outra forma de adorar a Deus? Quem pode me dizer uma terceira forma de adorar a Deus?
Ninguém? A gente já falou em oração? Hã? Já falou em oração? Oração não é adoração. Não. Não. Serviço. Romanos capítulo 9, versículo 4. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 9, versículo 4. Também podemos ler depois Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 9, 4 diz assim: que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas. Guarda essa palavra culto de Romanos capítulo 9, versículo 4. Agora Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora vamos para Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versículos 1 e 6. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino em um santuário terrestre. Versículo 6. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Veja bem, quando a gente fala de adoração a Deus no Novo Testamento, quando a gente fala de serviço no Novo Testamento, nós temos pelo menos 4 palavras que significam, ou está traduzida no português por serviço. A primeira, nós temos Lucas capítulo 10, versículo 4. Lucas capítulo 10, versículo 4. Lucas capítulo 10, versículo 4. Versículo 40, perdão. Lucas capítulo 10, versículo 40. É a passagem de Marta e Maria. Diz assim: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Passagem conhecida. Esse serviço de Marta, no grego, é diaconia, que é um serviço de apoio, de ajuda. Veja, você conhece a palavra diaconia? Serviço dos diáconos. O diácono, ele presta um serviço, pode entrar, meu irmão. O diácono, ele presta um serviço de apoio, de ajuda, não é isso? Tá no culto aqui, precisa de cadeira. Quem que pega normalmente? Não que só o diácono pode pegar cadeira. Se o diácono faltar, todo mundo cultua em pé. Não, mas ele é a pessoa dedicada, ou ele é a pessoa destinada a fazer esse tipo de serviço. É claro que não é só ele que faz. Então, o diácono, normalmente ele pega a cadeira, normalmente ele fica na porta abrindo. O diácono é quem serve ceia. Mas só pode servir ceia o diácono? Não. Assim, é a função primária de um diácono. Mas não impede que um presbítero sirva ceia, que um pastor sirva ceia. Ou se não tiver, é que é difícil um culto acontecer sem um diácono, um presbítero e um pastor. Né? Aí a gente fala muito mais sobre uma falta de organização, né? E organização não bíblica, espiritual, mas organização humana mesmo, né? Um culto acontecer sem um diácono, um presbítero e um pastor. Mas um presbítero pode servir ceia, um pastor pode servir ceia, né? Assim, essencialmente qualquer pessoa pode servir ceia, mas dentro de um culto, dentro da liturgia, dentro da organização eclesiástica, a organização da igreja, os diáconos prestam serviço de diaconia, apoio, suporte. Romanos capítulo 9, versículo 4, Romanos capítulo 12, versículo 1, como nós já lemos, serviço ali é latreia. E quem tem a memória boa e veio na semana passada, vai lembrar que latreia é a palavra utilizada por adoração no Novo Testamento. Ou seja, eu posso adorar a Deus através do meu serviço. A gente vai falar mais sobre isso. Mas 2 Coríntios capítulo 9, versículo 12... 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 12, Paulo ele fala uma palavra diferente, ele fala assim: porque a administração desse serviço não só cumpre as necessidades dos santos,
mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Esse serviço de 2 Coríntios capítulo 9, versículo 12, ele é leitúrgia, que é a origem da palavra liturgia. Ou seja, é serviço, mas num terceiro sentido, no sentido de serviço ministerial. É você estar aqui no culto, né, organizando, dirigindo, enfim, organizando um culto. Liturgia. Da onde vem liturgia. E por fim, Romanos capítulo 1, versículo 1, nós temos a quarta palavra que nós, para o português, traduzimos como serviço. Romanos capítulo 1, versículo 1 diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo e separado para o evangelho. Esse servo presta um serviço, ele não é nem diaconia, nem latreia, nem liturgia. Ele é doleia, que vem da palavra doulos, que é escravo. Ou seja, doleia, o serviço doleia no Novo Testamento, no grego, é um serviço diferente dos outros serviços. É o serviço de um escravo, é o serviço de um empregado. Escravo, de novo, não um escravo moderno, né? Moderno no sentido, claro, amplo da palavra, mas não um escravo da pessoa que faz o que eu mando, o que eu açoito. Não, escravo nos tempos bíblicos, por isso que é importante nós estudarmos a Bíblia, contexto histórico, contexto geográfico e tudo mais. No contexto bíblico, o escravo era um empregado. Tá? Então, aí nós temos o serviço mais doleia, que vem de doulos, escravo. Então veja, são 4 tipos de serviço. Um dos tipos é o latreia. Eu posso adorar a Deus, não só através do louvor, não só através do cântico, mas através do serviço a Deus. Note que interessante que lá em Lucas, na passagem de Marta e Maria, Marta reclama com Jesus porque ela estava servindo a Jesus e Maria não estava fazendo nada. Por que Jesus repreende Marta? Quem sabe me dizer? Ela estava ocupada demais e não estava prestando atenção na presença de Jesus ali na casa. Sim, mas ela não estava servindo? Ela estava sendo hospitaleira. Aquela mulher, por exemplo, que a gente viu mais cedo, ela estava servindo. Quando a gente viu sobre quantas vezes eu devo adorar a Deus. Aquela mulher estava adorando a Deus. Marta estava servindo a Deus. E a gente acabou de ver que existem 4 palavras para serviço. E uma das palavras é latreia, que é adoração. Por que Marta ali, apesar de estar servindo a Deus, não estava adorando a Deus? Porque ela não estava escutando a palavra dele. Um pouco mais técnico, a gente acabou de falar. Porque o serviço dela não era um serviço de adoração. Era um serviço de apoio, de suporte. Ela estava servindo a Deus, mas não adorando a Deus. Ela estava servindo a Deus e, peraí, o copo está limpo? O prato? Mas Jesus vai comer com a mão? Tem que pegar um garfo e uma faca. Ih, comprou refrigerante? É um serviço de agonia. É um serviço de apoio. É um serviço de suporte. Não que não seja importante, ele é necessário dentro da igreja. Mas ele não é um serviço de adoração. Por quê? Como nós vimos, a adoração ela precisa ser em espírito e em verdade. Ela precisa ser de forma verdadeira, mas de intenção verdadeira. Então veja, 2 pontos. Primeiro, eu posso adorar a Deus através do serviço a Ele, mas nem todo serviço a Deus adora a Deus. Precisamos ter esse entendimento. Precisamos fazer essa distinção. Já tive contato com pessoas, por exemplo, que falou assim: não, meu irmão, olha só, eu faço um serviço aí na igreja e tal, e eu quero pedir ao irmão que, né, eu quero pedir à igreja, ao ministério, eu não quero mais fazer isso porque eu quero vir à igreja somente para adorar a Deus. Mas espera aí. Mas você pode vir à igreja, adorar a Deus, servindo. Latreia. Tem 4 palavras para serviço. E uma delas é a mesma palavra usada para adoração. Ou seja, eu posso adorar a Deus servindo. Adorar a Deus não é só cantar. Adorar a Deus não é só louvar. Quando eu sirvo com o coração aberto a servir a Deus, eu estou adorando a Deus através do meu serviço. Olha que interessante. Mas, por outro lado, nem todo serviço é serviço de adoração. Tem serviço que nós fazemos que não faça a minha obrigação.
Ainda mais uma obrigação servir a Deus. O serviço diaconia, por exemplo, eu vejo se está tudo certo, né? Cheguei de manhã, aí vai lá, liga o PC, faz não sei o que, vê a igreja está limpa e tal. Eu falo, mas é obrigação, não estou nesse lugar. Assim como eu limpo a minha casa porque eu moro lá, bom, vou manter a igreja limpa, não só como um serviço de adoração a Deus, não só como um trabalho para Deus, mas sabendo que, bom, eu não posso subir em cima da cadeira porque eu vou sentar na cadeira, eu vou sujar a cadeira. Não estou fazendo mais que a minha obrigação. Que nem às vezes muitas pessoas falam assim, ah, mas vou dizimar e tal. Mas, veja bem, você não usufrui de tudo que tem aqui? Por que você não pode dizimar? Uma vez um amigo meu, um conhecido meu que não é cristão, ele veio falar comigo sobre, porque você dá o seu dinheiro para a igreja. Eu falei, não dou meu dinheiro para a igreja. Eu entrego o meu dízimo a Deus na igreja. Segundo lugar, se você quiser fazer parte de um clube, tu pode só chegar lá e frequentar o clube? Não, tem que pagar a mensalidade do clube. Por que você paga a mensalidade do clube? Porque o clube tem que pagar a luz, o clube tem que fazer a reforma, o clube tem que, né, prover os serviços para eu poder usufruir do clube. O dízimo é a mesma coisa. Se você quer sair do âmbito espiritual, o dízimo é a mesma coisa. Os impostos também que a gente paga. Luz, imposto, telefone, internet, material de limpeza, tudo. É o mesmo princípio. Se você quer sair do ponto de vista espiritual, tá? Do ponto de vista meramente humano, meramente físico, diga. Seguindo a sua ideia, né? É quase que como a gente, quando vem à igreja, tem que pagar a entrada. Não. Não, porque você está falando... Não que você pode vir à igreja e não pagar nada. Sim, mas tem pessoas tá que falando congregam que é aqui nessa obrigação. igreja há mais de 2 anos que não são dizimistas. Sim, mas pelo raciocínio... Não. Não entendi o que... Não, porque você está dizendo que é pagar a entrada, não é pagar a entrada. Sim, mas é tal caso. Você vai ter que pagar porque você veio aqui. Uma vez eu ouvi Não, aqui... estou falando que você vai ter que pagar. Veja bem, o dízimo, essencialmente, ele é uma obediência a Deus. E aí o que eu estou dizendo é, uma pessoa que não é cristã veio me indagar do dízimo. E aí eu falei mais uma vez, se você quer sair do âmbito espiritual do dízimo, se você quer deixar de lado que o dízimo é uma obediência a Deus e ir simples e puramente pelo aspecto físico, humano do dízimo, de maneira bem esdrúxula, de maneira bem ralé, assim, ele é como você pagar a mensalidade de um clube. Mas ele não é um cobrar para ir na igreja. Mas isso também não é obrigado, o dízimo não é obrigado. Não, eu entendo do ponto de vista espiritual. Eu dou a Deus, eu não estou dando aos homens. Uhum. Eu estou devolvendo a Deus. Eu sou grata a Ele por tudo que Ele me fez. E eu sou, na minha mente está que eu não sou nada sem Ele. Eu estou devolvendo e eu devolvo de coração. Bom, aí tudo bem. Mas esse aspecto da gente vem aqui, eu acho assim muito, de um lado é aberto, de um lado parece meio cobrando. De novo, isso não é Bíblia, isso foi a maneira que eu usei para fazer o meu amigo entender que eu dar 10% do meu salário, eu estou contribuindo para aquilo que eu usufruo. Isso eu jamais faria isso, não diria isso para minha família. Dizer assim, eu dou porque eu reconheço tudo que eu sou, tudo que eu tenho, e eu reconheço que eu mas sou eu não posso falar para ele, uma pessoa que não acredita em Deus, eu não posso falar para ele, não, o dízimo é reconhecer tudo que eu sou, tudo que Deus faz por mim, porque ele vai falar assim, mas Deus não existe. Mas para começar, a gente não dá nem para conversar com o mundo, porque não dá, mas foi ele que me perguntou, não foi eu que falei assim, então, Bruno, vem cá, senta aqui que eu vou te falar sobre dízimo. Não, foi ele que me perguntou. Ele que falou. Sim, mas aí é o bonito de você ter a oportunidade de você falar de Deus, entendeu? Sim, mas eu não respondo. Eu não posso chegar com uma pessoa quer. e falar assim, olha só, homossexualidade é pecado, porque a Bíblia diz que homossexualidade é pecado. Se a pessoa não acredita na Bíblia. Mas eu vou continuar dizendo, ué. Claro, evidente. Ué, bom, a Bíblia Deuteronômio capítulo 6, versículo 13, diz assim, o Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Então veja, adoração em forma de serviço. Agora eu te pergunto, como que tem crente que diz, pastor, estou nessa igreja, mas eu estou num momento da minha vida que eu quero ficar só no banco, não quero fazer nada na igreja. Então você não quer servir a Deus? Como que você serve a Deus? Na sua obra. Não tem como servir a Deus de outra maneira. A única forma de eu servir a Deus é na sua obra. E aí você tem diversas formas de servir a Deus na sua obra. Mas você precisa fazer alguma coisa. Todo cristão é um obreiro.
Ao longo da história da igreja, pela organização eclesiástica, acabou se assumindo que obreiro é quem tem um ministério, é diácono, presbítero e tal. Mas todo cristão é um obreiro, porque todo cristão foi chamado por Jesus Cristo para fazer uma obra e de pregar o evangelho a toda criatura. Servir. Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Ou seja, isso nos mostra que, olha, nós precisamos rever a forma como nós temos adorado a Deus. E quando eu falo nós, eu não estou falando nós aqui, eu estou falando dessa igreja, eu estou falando nós, cristãos, em todos os lugares do mundo. Nós, a Igreja de Cristo, de 2025. Nós precisamos rever isso. Porque muitas das vezes nós adoramos a Deus da forma errada. Nós adoramos a Deus como um entretenimento, como nossa irmã Bianca falou. Eu estou adorando a Deus, mas eu estou preocupado se o som, se o quê, papai, se é isso. Não, veja bem, você está adorando a Deus, eu não estou agradando ao homem. Eu estou adorando a Deus. Eu não estou provendo entretenimento. Há um tempo atrás teve uma polêmica com uma igreja que ela executou um batismo e aí para os candidatos ao batismo tinham que comprar um kit de camisa e pulseira que custava R$80, se eu não me engano. E tá cobrando para batizar. Aí foram falar com o pastor falou assim, não estou cobrando para batizar. Mas é que nós temos uma estrutura, para manter essa estrutura, nós precisamos levantar dinheiro. E a forma de levantar dinheiro são os batizandos, os candidatos ao batismo comprarem esse kit. E aí nós temos uma estrutura com telão, com não sei o quê, papapá. E aí a pergunta que fica não é a questão de cobrar o dinheiro, não, mas por que precisa dessa estrutura toda? Deus precisa dessa estrutura? Claro, para Deus tem que ser perfeito, para Deus tem que ser o melhor, para Deus tem que ser tudo. Mas precisamos achar o limite. Senão nós vamos viver em prol da estrutura e aquela estrutura vai acabar fazendo com que um culto que deveria ser oração se torne em entretenimento. É o que tem em muitas igrejas hoje. Muitas igrejas hoje, elas não têm um culto de adoração a Deus. Elas têm um entretenimento que, por conta do entretenimento, leva pessoas a crerem que estão adorando a Deus. Mas Deus não está recebendo essa adoração. E as pessoas se acostumam com isso e quando não tem, é reclama. assim, Exatamente. ninguém fica bem. Exatamente. Precisamos prestar atenção nisso. Como são os cultos nas nossas igrejas? Diante de tudo isso, como são os cultos nas nossas igrejas? Quando a gente se reúne para cultuar, quando a gente se reúne para adorar, como que é esse culto? Será que durante o culto eu estou mascando chiclete? Será que durante o culto eu estou conversando? Será que durante o culto eu estou vendo aqui no WhatsApp o resultado do jogo? Precisamos fazer essa pergunta para nós. É um culto. É adoração. É louvor a Deus. Um culto não é sobre mim. Um culto não é sobre o que eu sinto. Um culto não é sobre o que eu penso. Um culto não é sobre o que eu quero ouvir, o que eu preciso ouvir. Um culto é uma adoração a Deus. E se durante um culto de adoração a Deus, Deus falar comigo, amém. Se enquanto eu tiver um culto de adoração a Deus, Deus responder a oração que eu fiz em casa, amém. Mas ele também não precisa responder, ele não é obrigado a responder. Porque o objeto do culto é adoração a Ele, não Ele responder a minha pergunta, responder a minha dúvida, dar a minha bênção. Veja, essa ideia de pessoas que vêm à igreja para buscar alguma coisa, se não for buscar perdão dos pecados, veio buscar a coisa errada. Pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, pela bondade de Deus, né? Deus é misericórdia, né? Mas nós precisamos questionar isso para nós mesmos. O que eu faço quando eu venho num culto a Deus? E aí quando a gente fala de formas que as igrejas têm cultuado, duas formas que hoje, ou uma das formas que hoje muitas igrejas de forma antibíblica cultuam a Deus, a gente falou na semana passada. Dança, por exemplo. Teatro. Teatro não é uma forma de adoração. O teatro ele pode ser uma forma de evangelismo, não de adoração. Porque a adoração é para Deus. Deus não está na plateia assistindo o teatro. Deus já sabe o que vai acontecer no teatro. Então toda a ideia do teatro, de você envolver a pessoa que está assistindo a peça e tal, e você ter aquele gancho, Deus já sabe, assim, tecnicamente não faz sentido você adorar a Deus com o teatro.
A dança, as pessoas falam assim, não, mas é o famoso, né? Toda vez que se fala de dança na igreja, não, mas Davi dançou. Mas Miriam dançou. Vamos lá. Antes da gente entrar em dança, teatro e tudo mais, a gente não vai se aprofundar por causa do tempo. Se você quiser, a gente pode passar o resto do domingo conversando sobre isso. Mas, antes disso, vamos para Efésios capítulo 5, versículo 15. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 15. Efésios capítulo 5, versículo 15, e depois no capítulo 4, versículos 17 e 18, Paulo nos dá uma dica muito importante que deveria ser algo gravado no nosso coração. Assim, existem vários versículos, né? Bom, a Bíblia toda deveria estar gravada no nosso coração. Essa é a verdade. Mas Efésios capítulo 5, versículo 15, Paulo diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como os sábios. Nécios aqui tem o significado de louco e tem o significado também de ignorante. Ignorante não uma pessoa bruta, ignorante no sentido de ignorância, pessoas que não têm o conhecimento, pessoas que não têm o entendimento. Veja, Paulo nos orienta a não andarmos de forma ignorante. Portanto, nós vamos falar sobre dança, não seja ignorante sobre dança. Porque a gente fala sobre Davi, Miriam, aí a gente usa a Bíblia para contestar Davi e Miriam e... a criança dança, então a criança está adorando de forma errada. Não seja ignorante, meu irmão, não seja ignorante. Meu. Mas criança mas pode. os africanos dançam. Não seja ignorante. Não é ignorância, mas criança pode. Não, é só uma pergunta. Se... Veja bem, eu não quero você dizer pega uma que criança de vai. 6 anos de idade. Você quer que essa criança ela adore a Deus como? Como que uma criança adora? Uma criança de 6 anos de idade adora a Deus? Normal como adulto, mas ela não é adulto. Veja bem, uma criança é igual você falar assim, como que uma criança ora? Ela ora igual um adulto, mas uma criança não tem como orar igual um adulto. Se você pegar uma criança de 6 anos de idade e pedir para ela orar, ela vai pegar o microfone tremendo, com muito medo, e falar assim, Deus abençoe esse culto, em nome de Jesus, amém. E a oração dela foi tão bonita e tão aceita por Deus, como uma oração que você faz, Senhor, magnífico e glorioso. Então, você pegar dança como forma de adoração e colocar, por exemplo, ou teatro como forma de adoração, e colocar nesse bolo uma criança fazendo um gesto, como acontece normalmente no culto infantil, você colocar, por exemplo, o grupo das crianças fazendo um jogral, como acontece normalmente, você está sendo ignorante. Você está querendo pegar tudo e colocar no mesmo bolo, na mesma forma, sem levar em consideração as características individuais de cada um. Mas eu acho que não dá para ver em conjunto, tem que pegar, porque essa história de adoração não é muito em grupo, é individual, é de coração. Sim. Pode ter uma criança que mas o coração tem um limite também. Né? Porque assim, é individual, então eu vou adorar a Deus com dança, eu vou aqui dançar um funk. Ninguém está falando de funk. Mas não estou falando que vocês estão falando, eu estou falando que a igreja hoje, Então deixa. a igreja hoje, como forma de adoração, ela utiliza grupos de dança, ministério de dança, que dançam funk, Mas, que olha, dançam samba. Irmão, a né? coisa mais linda foi Davi, não foi Davi que dançou de cueca? Então, vamos lá, Ele Davi dançou dançando de cueca. rapaz. Foi lindo Davi dançando de cueca. De cueca. Efésios capítulo E era 4, adoração a Deus. versículos 17 e 18 diz Rapaz, assim. sou o cara lá, o rei descendo de cueca. Efésios 4, 17 e 18. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andem também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Olha aí a questão, não, mas eu faço assim porque eu sou diferente, porque o meu coração é assim. Aí a gente vai para Miriam e Davi. Não, meu irmão, mas Miriam e Davi dançou. Então eu posso dançar também. Bom, a passagem que se revela, né, além disso, né, Davi, por exemplo, está lá em 1 Crônicas, em Salmos nós temos essa orientação, Salmos capítulo 149, versículo 3, por exemplo. Salmos 149, capítulo 3. Eu vou pegar ele. Salmos 149, versículo 3, que diz assim: louvem o seu nome com flauta, cantem o seu louvor com adufre e harpa. Capítulo 150, versículo 4. Louvai com adufre e a flauta, louvai com instrumento de cordas e com flautas. Você sabia que no original hebraico, flauta é dança? É a mesma palavra.
Ou seja, Miriam dançou, Davi dançou, e por isso eu vou dançar? Calma. Como que Miriam dançou e como que Davi dançou? Essa é a primeira pergunta que a gente deve fazer. Porque hoje tem-se um entendimento de dança que não é a dança de Miriam e de Davi. Hoje, igrejas utilizam a dança de uma maneira completamente diferente de como Davi e Miriam dançou. Esse é o primeiro argumento, é o primeiro ponto. Tá? Segundo ponto. O fato de Miriam ter dançado e Davi ter dançado de cueca não me dá a base bíblica para dançar de cueca. Davi matou um homem, eu vou matar também? Davi cometeu adultério, eu vou cometer adultério também? Então não podemos ser ignorantes. Ah, mas Davi dançou. Bom, primeira pergunta, como que Davi dançou? Segunda pergunta, será que o que Davi fez, eu devo repetir o que ele fez? Porque quando a gente vai ver o termo original hebraico sobre dançar, o dançar de Davi, o dançar de Miriam, não é uma dança, como a dança, por exemplo, que o povo dançou lá no deserto, quando Moisés, lembra quando Moisés subiu para pegar as tábuas da lei? E aí quando Moisés dançou, quando Moisés desceu, o povo estava, fez um bezerro de ouro e o povo estava dançando. Veja bem, dança. Mas uma dança completamente diferente da dança de Miriam e Davi. A dança de Miriam e Davi, ela está muito mais para um salto, uma questão rítmica de saltar, de Deus me venceu e tal. Isso no hebraico, no original hebraico, isso é dançar. Veja bem, dançar. O que hoje no português a gente pode dizer como comemorar, talvez. Então veja, são danças diferentes. É completamente diferente de você ter um ministério de dança na igreja que os jovens se reúnem para dançar street dance, por exemplo. Essa dança não foi a dança... Primeiro ponto, não foi a dança de Miriam e de Davi. Continuando. 1 Crônicas, capítulo 25, versículo 1. Sobre a dança. Atos, capítulo... Antes da gente ir para a 1 Crônicas, vamos para Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 3, versículo 8, a gente vê, por exemplo, uma pessoa que dançou. Mas que, de novo, olha como que essa pessoa dançou. Atos, capítulo 3, versículo 8. Quando tem a cura do coxo na porta do templo. Pedro e João. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Esse saltando é dança. Veja bem, é uma dança completamente diferente do que nós vemos hoje em muitas igrejas que tem um ministério de dança. Mulheres dançando com véu, jovens dançando street dance, pessoas, grupos fazendo passinho, igual passinho de charme, passinho... É completamente diferente. Mas se você ainda quer ficar no âmbito do... Mas Davi dançou de cueca, meu irmão. Então eu posso dançar também. Vamos para 1 Crônicas, capítulo 25? Por que 1 Crônicas, capítulo 25? Porque em 1 Crônicas, capítulo 25, do verso 1 ao verso 7, é o texto que nos mostra Davi organizando o culto. O mesmo Davi que dançou de cueca. Ele chama Asaf e ele fala assim: Asaf, vamos organizar um ministério de louvor. Nós vamos organizar a adoração a Deus. Vem aqui comigo e vamos organizar a adoração a Deus. 1 Crônicas, capítulo 25, do verso 1 ao verso 7. Que diz assim: E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf, e de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, e com alaúdes, e com saltérios, e este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Dos filhos de Asaf, Zacur e José, e Natanias, e Netanias, e Azarela, filhos de Asaf, e a cargo de Asaf, que profetizava debaixo da direção do rei Davi. Dos filhos de Jedutum, Gedalias, Zeri, e Jesaías, e Asabias, e Matitias, 6, a cargo de seu pai, Jedutum, para tanger harpas, o qual profetizava, louvando e dando graças ao Senhor. Versículo 4. Dos filhos de Emã, Buquias e Matanias,
e Uziel, e Seguel, e Jerimote, e Ananias, e Anani, e Eliata, e Gidalti, e Romantiezer, e Josbecasa, e Malote, e Otire, e Maziote. Versículo 5. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei, nas palavras de Deus, para exaltar a corneta. Deus dera a Emã 14 filhos e 3 filhos. Todos esses estavam ao lado do seu pai para o canto na casa do Senhor, com saltérios e alaúdes e harpas para o ministério da casa de Deus. E ao lado do rei Asaf, Gedutum e Emã. E era o número deles, juntamente com seus irmãos instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, 285. Quando Davi chama Asaf para criar um ministério de louvor, vamos dizer assim, criar um ministério de adoração, ele não colocou dança. Interessante, né? Mas ele não dançou. Se ele tivesse a dança como uma forma de adoração, ele tinha colocado aqui. Mas ele não colocou a dança, apesar de ter dançado. Então veja que a Bíblia, quando nós falamos sobre, quando nos apresenta formas de adoração, em nenhum momento a gente encontra dança. Em nenhum momento a gente encontra teatro. A gente pode ter o teatro, como eu disse, como uma forma de evangelismo, mas não como uma forma de adoração. Precisamos diferenciar. São coisas diferentes. Não é porque Miriam e Davi dançaram que eu vou dançar também. Porque, de novo, Miriam falou contra Moisés, quase morreu. Davi mandou matar o homem, adulterou a mulher, então eu vou adulterar, então eu vou falar contra o meu pastor? Não, não sejamos ignorantes como Paulo nos alerta. Diga, meu irmão. Por que eu não posso falar? Essa questão hoje as pessoas apresentam isso muito como um ministério, né? Sim. E mostra muito como um serviço, porque quando você vai para a Bíblia te dá alguns ministérios, ela não fala sobre, ela apresenta para nós os ministérios, né? Sim. Os 5 ministérios, evangelista, pastor. Então, para mim hoje, as pessoas pegam essa forma como uma maneira de atrair, tá? Imagine pra gente, nem o pastor ele expôs pra gente, o teatro é legal, porque às vezes a gente falando, de repente vou pregar uma palavra, derrubar o gigante, posso pregar e de repente trago uma mensagem derrubando, de repente eu trago aqui uma peça teatral, trazendo pra gente a maneira, trazendo ilustrações visíveis da maneira que o gigante foi derrubado. A minha percepção muda, né? Ajuda, nós podemos dizer que uma peça de teatro dentro da igreja ajuda a elucidar aquilo, trazer uma maneira de interpretar através da visão, através do ver. Mas assim, falar, é doutrina, está na Bíblia, porque a gente não pode mudar aquilo que é Bíblia. Exatamente. Uma maneira de apresentar, legal, apresentar um teatro evangelístico, legal, né? Nós estamos aqui num lugar que o pessoal usa muito essa questão da dança, apresentar uma dança evangelística na maneira de atrair as pessoas. Eu não sei aqui na Alemanha, mas em Portugal mesmo, eles gostam muito de música. E às vezes a gente vai fazer um culto na rua, na praça, a gente coloca as músicas e começa a tocar, atrai eles. Eles têm muito essa coisa da cultura da música, eles atraem. Quando a gente vai para a palavra, eles dispersam. Então, na maneira de evangelística, na maneira de apresentar o evangelho, trazer as pessoas, bacana, mas apresentar como uma doutrina, como não, a Bíblia prova isso, a gente sai muito fora. E principalmente como uma forma de adoração. Uma forma de adoração, porque querendo não está ligado a isso, né? Exatamente. É muito ligado a serviço, a trabalho. Exatamente. Mas são boas estratégias para De evangelismo. de evangelizar. Não de adoração. É de adoração. Uma Então- estratégia para alcançar, sim, bacana. Então, para nós terminarmos, Diego, como que é um culto de adoração a Deus? Bom, um culto de adoração a Deus, ele é, de acordo com a Bíblia, nós lemos em diversos locais, principalmente no livro de Apocalipse, ele é reverente, ele é respeitoso, ele é decente, ele é ordeiro. Qualquer coisa que fuja disso, um culto extravagante, um culto descolado, um culto irreverente, um culto moderno, não é um culto bíblico. Ah, mas 2025, o mundo mudou. Mas Deus não muda. De novo, Apocalipse, capítulo 5 e capítulo 19, nos dão perfeitamente como que é culto a Deus. Como que é uma adoração a Deus. Qual é a forma de adorarmos a Deus. Apocalipse, capítulo 5 e capítulo 19, ele responde isso. Amém? Se alguém tiver alguma dúvida,
Se alguém tiver uma pergunta, me procure. A gente tem um perguntas e respostas. Então, escreve perguntas e respostas e a gente debate sobre isso. Mas a gente não pode aqui também debater eternamente, porque já são 11h30 e eu preciso encerrar a nossa aula. Diga, quer falar? Não, pode falar, pode falar. Não, o que eu digo para a igreja é a questão do seguinte: hoje nós estamos em um mundo tecnológico. Não tem como fugir disso, né? Você usar tudo que tem hoje, os recursos que temos dentro da tecnologia, da modernidade, para a gente apresentar Jesus, bacana. Mas nós não temos o direito de alterar aquilo que é doutrina, aquilo que é parâmetro. Eu digo para os irmãos da igreja, toda a modernidade no século XXI para a gente é bacana, é legal. Só que assim, aquilo que afeta e altera a doutrina, a gente não mexe. A gente não pode mudar. Então nós temos que procurar como estar em um mundo moderno, secularizado, sem alterar aquilo que é Bíblia. Aqui a gente não mexe, a gente não altera isso. Então é trabalhar o moderno, né, nos tempos atuais, sem perder a nossa essência. Eu acho que é onde as pessoas estão se perdendo dentro da igreja. Trazendo muito moderno e perdendo o que é verdadeiramente essência. Que traga uma confusão. Ser moderno, sim. Ser atual, sim. Mas a essência, a palavra, a base da igreja, que ela sustenta a igreja, não pode ser jamais.